Nós estamos aqui na véspera das eleições, né? Um dia um pouco propício para analisar a situação, porque o resultado eleitoral é fundamental para analisar a questão em perspectiva. Mas é uma oportunidade boa para nós fazermos aqui um balanço do que aconteceu até agora, né? O que, num certo sentido, oferece aí os fundamentos necessários para traçar a política que deve ser levada a partir de agora, né? Bom, uma coisa que eu acho que é fundamental nesse balanço aqui é que a campanha eleitoral, que nós vimos principalmente no segundo turno, né, e particularmente após a desistência da candidatura Lula, a substituição dele pelo Haddad, ela se converteu numa enorme operação de encobrimento do golpe de Estado que está em marcha desde 2016. A propaganda que foi realizada aí, ela procurou confundir o panorama, deu lugar ao crescimento das posições políticas mais negativas que nós tivemos durante o golpe de Estado, né? Aqueles que, como é que se diz? Negaram o golpe de Estado, ou então falaram que era preciso virar a página do golpe de Estado, que é a mesma coisa que negar o golpe de Estado. Essa foi a política que predominou nas eleições, uma política de grandes fantasias, né, mais do que ilusões democráticas, e todo esse panorama, sem dúvida nenhuma, é muito negativo. Depois nós vamos assinalar os pontos positivos que aparecem na situação política, mas numa primeira olhada nós temos isso daí, né? É sempre importante recapitular algumas questões-chave. Por exemplo, nesse momento aqui nós vemos, se nós olharmos a imprensa burguesa e a imprensa de esquerda, o problema do golpe de Estado e de que as eleições estão sendo realizadas sob um golpe de Estado, né, e por isso elas naturalmente são uma atividade ilegítima, ficou totalmente obscurecido, né? Então é preciso relembrar isso daí. As eleições, elas são uma peça-chave do golpe de Estado, como nós dissemos várias vezes, né? No seguinte sentido: para poder institucionalizar o golpe de Estado, institucionalizar todas as investidas da direita contra a população e contra os direitos democráticos da população, seria preciso dar uma aparência de legitimidade ao golpe de 2016. Né? Uma parte da esquerda, uma parte até importante, seguindo a política da burguesia, né, com um outro palavreado, apresentou a seguinte perspectiva: as eleições vão restabelecer a democracia, entre aspas, que foi roubada, que foi subtraída com o golpe de 2016. Já aí nós temos uma completa fantasia, porque nós assinalamos em inúmeras oportunidades que a eleição não é capaz, né, de, por si só, remover ou inverter a relação de forças entre as classes sociais. Isso simplesmente não aconteceria. A eleição faz parte do golpe, e se a eleição não fizesse parte do golpe, os golpistas tratariam de dar uma outra solução para o problema. A questão-chave das eleições também, que nós dissemos várias vezes, era derrotar o PT, principalmente a ala, vamos dizer assim, nacionalista do PT, que durante todo esse período se mostrou como sendo a ala esquerda do partido, né? Da mesma maneira
que foram derrotados inúmeros governos nacionalistas em toda a América Latina. Né? Existe um esforço para dissociar o panorama nacional do panorama internacional, mas isso daí é uma operação praticamente impossível, quando a gente vê que a ofensiva, né, da direita, impulsionada pelo imperialismo, particularmente pelo imperialismo norte-americano, tem levado à derrubada de inúmeros governos nacionalistas em toda a América Latina. O Brasil é mais um caso desses, ainda que o Brasil seja, sem dúvida nenhuma, o caso mais significativo, mais importante. Então, nós estamos chegando ao final da eleição, nós estamos vendo, né, o desenrolar, né, o desdobramento de toda essa manobra política. Era preciso, em primeiro lugar, né, criar as condições para a derrota do PT na eleição. O ponto-chave dessa operação política foi a proibição da candidatura Lula. Removido Lula, né, as chances do PT caíram muito na eleição. Isso daí, em si, é uma fraude eleitoral. Né? Por isso que nós não podemos aceitar a eleição enquanto tal. Já existe aí toda uma pressão da burguesia, tanto nacional como internacional, para que o resultado da eleição seja aceito pacificamente. Né? Bom, se o Bolsonaro for eleito presidente, ele é o presidente, tem que ser reconhecido enquanto tal. Há várias matérias nos jornais falando isso daí. Né? Mas, na realidade, né, a eleição ela está aí com uma grande quantidade de irregularidades e ilegalidades. Né? Toda operação para tirar o Lula da eleição, fora a condenação absurda, a prisão absurda, a própria operação para que ele, mesmo preso e condenado, não participasse das eleições, foi totalmente ilegal. Né? E nós vimos também depois que a eleição transcorreu num clima de ilegalidade permanente. O último ato foi essa semana, né? Quando os TREs locais decidiram intervir em dezenas de universidades pelo país afora para tirar qualquer tipo de propaganda política na véspera das eleições. Né? A coisa é tão escandalosa, não é? Está muito longe de ser o único fato escandaloso, né? Mas, digamos assim, a última mão de tinta nessa obra, né? Nesse muro aí de legalidade. Que em alguns lugares os estudantes colocaram lá uma faixa antifascismo e o TRE local mandou remover a faixa. Né? Aí, logicamente, que no final da tarde apareceu lá o TSE e o STF declarando que eles são favoráveis à liberdade de expressão nas universidades, sendo que eles mesmos já tinham caçado um monte de gente aí, proibido palestras, até fora do âmbito eleitoral. É um cinismo, né? É uma cara de pau muito grande, mas mostra que a eleição, você está envolvido num processo eleitoral totalmente fraudulento. Né? E no centro da fraude encontra-se a remoção da pessoa, que era a preferência de todo mundo. Nós estamos vendo também, apesar de que as pesquisas de opinião elas são todas indignas de confiança política, dá para perceber por outros fatores também que o grande truque foi tirar o Lula e contar com as dificuldades de comunicação na eleição, aprofundadas por uma teia de medidas antidemocráticas do TSE e dos TREs, né, para que a população não conseguisse votar num candidato do próprio PT, né, nesse caso o Haddad. Mas isso tudo era uma coisa bastante previsível, né?
E nós estamos vendo agora toda essa operação consumada. Nós vimos também que a campanha eleitoral de rua do PT, fraquíssima por sinal, quase inexistente, ela foi ainda mais liquidada por uma série enorme de agressões muito violentas da extrema-direita contra apoiadores do PT. Vocês podem imaginar, né? Quando aparece a notícia de que uma moça lá com o adesivo do Lula foi agredida, foi violentada, tem todo tipo de notícias. Vocês podem imaginar os eleitores, os cabos eleitorais do PT, que não são exatamente uma tropa de choque, né? Se eles iriam sair às ruas. O Haddad praticamente não tinha material, a gente não vê a campanha de rua, que era um dos objetivos do golpe. Quer dizer, no final das contas, sem a gente entrar em todos os detalhes, que são centenas e centenas de detalhes, nós temos uma eleição muito vergonhosa, uma das eleições mais fraudadas da história do Brasil. Não digo que é a mais fraudada de todas, né? A gente poderia até dizer isso, porque no Brasil não faltou eleição vergonhosa, né? Inclusive, a eleição que foi realizada para o parlamento depois da subida de Dom Pedro II ao poder foi denominada pela história como as eleições do cacete, né? Então vocês imaginam mais ou menos como é que foram essas eleições, né? Quanta cacetada não teve contra os adversários. Também não é muito novidade o bolsonarismo, né? Então nós estamos diante dessa situação, né, em que os golpistas conseguiram ir impondo toda uma série de arbitrariedades, às quais a esquerda foi se adaptando gradativamente, praticamente sem protestar. Os protestos da campanha do PT, eles se referiram sobretudo ao problema do WhatsApp, né? Se você é um observador um pouco mais distante dos acontecimentos, você vai ficar com a ideia de que foi uma eleição limpa, só que o Bolsonaro, né, disparou mais o WhatsApp do que o PT e ganhou a eleição. O que é uma coisa ridícula, né? Mas é apenas isso que o pessoal está falando.